Tem uma pergunta aqui no nosso Instagram, Ih, que é como foi narrar o 7-1 em 2014? Nesse Que caso, é uma desagradável, hein? seleção e tal. o pior momento da minha carreira. Disparado. Disparado, assim. Porque era pra ser um dos maiores, mas acabou sendo o pior, porque era uma semifinal de Copa do Mundo, o Brasil dentro de casa, o Mineirão lotado, um clima de euforia, e de repente, com 25 minutos, o jogo tinha acabado. E você ainda tinha todo um primeiro tempo e todo um segundo tempo, e o Brasil entrando na roda, e você... Esse foi um dos momentos mais difíceis, assim, também, porque eu pensava, cara, o que que eu vou fazer, o que que eu vou falar para manter o mínimo de pessoas ligadas aqui na nossa transmissão? Porque aí eu ficava pensando no cara que tá em casa, cara, ele vai desligar a televisão, vai embora, porra, vai... Tá. Então tem que fazer alguma coisa para manter o cara aqui. Mas eu também não posso cair no ridículo de falar assim, pô, ainda dá, não dá mais, pô, 4-0. Então foi um momento delicado, bem delicado. Mas foi um clima de perplexidade total no Mineirão, inclusive dos alemães. Eles não acreditavam. Eu me lembro que a torcida da Alemanha só Mas você começou a acha que cantar no segundo tempo. Você acha que você transmitiu bem o sentimento naquele dia? É uma narração que, assim, apesar Eu de acho que eu você... transmiti bem. Ah, então não é o pior momento da carreira. Permita-me Inclusive, é uma discordar. narração que eu até procuro. Não, o pior momento, assim, profissional, né? Aham. De narrar o maior vexame da história da seleção brasileira. E talvez o maior vexame de uma equipe, de um país na história do esporte, né? Eu acho que foi. Um negócio... 7-1 dentro de casa. Uma semifinal, Muito né? forte, né? Muito É forte. muito assim. forte. Então, de fato, foi pesado, assim, foi complicado. Mas depois eu até consegui ver, mas infelizmente eu não tenho achado isso no YouTube. Mas eu acho que eu me comportei bem diante do desafio que era aquilo ali, né? Cara, tem uma... Você chegou a torcer, eu não sei. É que, puta, eu vou tirar isso um pouco do meu vocabulário de torcer, porque você me explicou como que é o ritual de uma narração. E é o que você falou, eu acho que você tá ali, de alguma maneira, tão ocupado em fazer bem Torcendo o trabalho por você que mesmo. torcer Sim. não é algo que esteja muito Mas a ali. gente até torce, porque assim, existe esse negócio de ser narrador é complexo, rapaz. Porque é o seguinte, existem situações diferentes na vida de um narrador. Uhum. Por exemplo, Brasil e Alemanha, Copa do Mundo. Uhum. É uma transmissão que você, naturalmente, você vai inclinar um pouco pro lado do Brasil. Claro. E você vai acabar dando uma torcidinha pro Brasil. Você Sim. vai inflamar mais o Brasil. Claro. Isso é natural. Né? É o mesmo caso que vale para um jogo de uma Libertadores, que tem um time brasileiro contra um time de fora do Brasil. É a mesma situação. É diferente de quando você faz um jogo de times do mesmo país. Vasco, Sampaio Corrêa. Uhum. E é totalmente diferente narrar Vasco e Sampaio Corrêa do que narrar Vasco e Flamengo, por exemplo. Sim. E assim vai. Existem adaptações, né? Então, é porque assim, eu nesse Mas o mais jogo- importante, só para frisar, é sempre você não distorcer as coisas. Uhum. O que é. É isso. Se o time está bem, está bem. Se está mal, está mal. Se foi pênalti, foi pênalti. Se não foi pênalti, não foi pênalti. E por aí vai. Isso é uma regra que vale para todas as situações. Distorcer, jamais. Então. E assim, nesse jogo eu lembro que depois dos 4-0, a gente vivia uma época, vamos lembrar, que o presidente da CBF estava respondendo criminalmente. Sim. Você tinha... ali, para mim, é um reflexo de uma anti-estrutura que a gente estava praticamente colhendo os frutos naquele dia, né? De 2002, que a gente enfrentou a Alemanha se revolucionou no futebol e o Brasil não fez absolutamente nada em termos de infraestrutura, em termos de desenvolvimento de atletas, em termos de melhora do nível dos treinadores, daquela coisa e a toda. gente ouvia muito lá atrás o seguinte: o dia que o Brasil for campeão no mundo, o nosso futebol vai melhorar. Exato. Acabou não. Pois é. Internamente E não. aí, assim, depois do 3, eu comecei a torcer pra que saísse mais. Eu comecei. Falei, agora, meu amigo, mete 8, mete 10, porque precisava. Eu tenho uma coisa. Tem gente que fala, eu jamais... Meu avô, por exemplo, falecido, fala, eu jamais torço contra o meu time. Cara, se o... Vou dar um exemplo aqui, vai. Fala um técnico muito ruim.
Não vou desrespeitar. O Jair Ventura tá fazendo um bom trabalho esse ano no Goiás, não vou falar, mas, sei lá, você tem um técnico... Celso Roth voltou pro Juventude, né? Voltou. Lisca. Você tem um... Vou Lisca. Bom exemplo. Tem o Lisca no seu time, você vai enfrentar o Avaí. O torcedor do Avaí não vai te encher o saco na padaria se você mora em São Paulo. Vai encher em Florianópolis. Não, tire Florianópolis. Mas se você mora em São Paulo, que é a realidade da maioria dos torcedores do Santos e tal, o cara não vai tirar o sal. Você tem o Lisca ali, ele tá pra um jogo pra cair, bicho. Você não aguenta mais o trabalho. Você sabe que se o cara ganhar, tem mais um jogo e o próximo jogo é contra o Palmeiras, contra o Corinthians. Você não quer viver aquilo. Então, assim... Às vezes é bom pra você torcer um pouquinho contra, pra dar merda e a coisa melhorar, porque, entendeu? Nada como um passo atrás para 2 pra frente. Então eu torci pra Alemanha meter um saco no Brasil aquele dia mesmo, depois ficou 3-0, pra gente ver se a gente melhorava. Infelizmente, assim... Vendeu-se essa imagem, né? Que o Brasil ia melhorar depois do 7-1. Infelizmente, assim, a gente só viu tragédia depois daquilo. Mas como é que foi pra você o sentimento de, cara, aquele segundo tempo, tava 4, né? No intervalo. 4-0. 4. Acho que sim. Foram 3, foi 5 no primeiro tempo? Meu Deus. Como é que foi? Como é que foi aquele segundo tempo? Você torceu por alguma coisa? Ou você tava torcendo Queria ir pra embora, manter o tá cara em casa? Eu queria ir embora. Você queria ir embora? Era uma tortura. Porque Imagino. eu tinha que narrar um vexame. Eu acho que a sorte foi ter pego a Alemanha, né? A postura alemã ajudou muito a todos nós que estávamos ali, porque a Alemanha, ela visivelmente, ela reduziu o ritmo. Por respeito, né? Por respeito. E ela, por respeito, ela, dentro do ritmo reduzido, ela jogou. Entendeu? Então não teve provocação. Se fosse com um rival aqui da América do Sul, Argentina, imagina. eu acho que o jogo não terminaria.